meus amores, graça e paz, tudo bem com você? Tô aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje mais um vídeo no quadro Diário de Casamento. Vocês estão gostando? Tem gente comentando, tem gente participando, tem gente indo lá no meu Instagram comentar por lá. Então você já compartilha esses vídeos, tá? Para as pessoas, para os noivinhos e noivinhas que estão precisando de dicas e orientações, principalmente quem vai casar em meio à pandemia ainda. Ativa as notificações aqui, se inscreve no canal para que você não possa perder nenhum vídeo que ainda vem por aí, tanto do Diário de Casamento como das outras playlists que tem aqui no canal, tá? Porque vão vir vídeos e novidades muito maiores para vocês. Passa lá também no meu Instagram, Mayara Oliver 1234, você não vai querer ficar de fora de tudo que eu posto por lá em tempo real. E a gente vai ficar mais juntinho, mais aproximado, e eu sei que você não vai perder. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje, pro tema que vocês já estão vendo aqui. Simbora! Então, meus amores, eu vou falar pra vocês, como vocês estão vendo no tema, os erros e os acertos que eu e o meu esposo cometemos durante toda a nossa organização, no nosso processo de casamento, tá? Então, uma coisa que eu considero um erro inicial que nós cometemos foi desde a lista dos nossos convidados. Quando a gente parou para analisar quem seriam os nossos convidados, focamos em convidar principalmente a nossa família e algumas pessoas que fossem muito próximas a nós. Não queríamos uma lista muito grande e ainda assim a nossa lista foi para 200 pessoas. Inicialmente, por a minha família ser maior, eu teria direito a convidar 140 pessoas e o meu esposo 60 pessoas. Nós combinamos assim justamente porque ele mesmo posicionou para mim que a quantidade de pessoas que ele iria convidar seria menor e na minha família tem muita gente. Mas aí, conforme eu fui fazendo a lista, eu considerei algumas pessoas que talvez... Não é que a palavra erro eu acho que fica muito pesada quando a gente fala em relação a eu errei em convidar fulano. Mas eu acredito que eu poderia ter considerado outra pessoa ao invés daquela pessoa, se é que vocês me entendem. Eu tive algumas decepções dentro de todo o processo do meu casamento, principalmente com convidados, né? Eu me decepcionei com algumas coisas que eu ouvi, eu me decepcionei com coisas que eu vi e eu me decepcionei no dia também. Então, talvez se eu tivesse convidado aquela pessoa que chegou pra mim e disse assim, Mayara, eu vou pra igreja assistir tua cerimônia com toda alegria, com todo amor, sabe? Que me abraçou e que de verdade estava lá na igreja, mesmo sem ter sido convidada, mesmo sem ter entrado na minha lista de casamento, eu teria sido muito mais feliz. E quando eu falo isso, eu não falo pelo presente, porque tem muita gente que pensa, considerou por causa do presente, ficou chateada porque eu dei isso ou porque eu não dei nada, não. A questão é a consideração. Eu acho a consideração algo essencial para que a gente viva, sabe? Eu acho a consideração algo essencial para que a gente consiga conviver bem no social. E isso foi uma coisa que eu acabei visualizando, que pessoas que estão próximas a mim, ou talvez nem tão próximas assim, mas que talvez carreguem o meu sangue, sabe? Não tiveram para comigo, e isso me deixou bem chateada, né? Eu pensei em coisas que eu cheguei a fazer no passado por algumas pessoas, e mesmo que a gente entenda que a gente não pode fazer nada querendo algo em troca, porque a gente dá, e ao mesmo tempo que a gente dá, a gente tá dando por amor, a gente tá dando por consideração, a gente tá dando porque a gente quer fazer o bem para o outro. A gente não necessariamente precisa esperar algo em troca. E quando eu falo esperar algo em troca, não estou falando em bens materiais, mais uma vez eu estou falando em termos de consideração. E no passado, eu me lembro bem quando eu considerei algumas pessoas, né? E eu considerei de diversas formas que vocês possam imaginar. Eu não vou citar justamente porque eu não quero levar em consideração o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Eu quero levar em consideração apenas o afeto, o amor, o carinho e, mais uma vez, a consideração pela pessoa, né? Então, eu lembro que no passado eu cheguei a executar algumas ações. E durante todo o processo do meu casamento, quando eu fui vendo, principalmente próximo ao dia e no dia, eu comecei a ter mais convicção ainda e a me lembrar de muita coisa, sabe? A me lembrar do passado, a me lembrar do que
do que eu executei, a me lembrar de como considerei. E ao ver que eu não obtive esse retorno de consideração, pelo menos próximo, sabe? Eu não precisaria ser no mesmo nível, da mesma forma, mas pelo menos próximo. Ou pelo menos só a ideia da consideração em si. E eu não obtive. Então, isso me deixou muito, muito, muito triste. E eu tentei trabalhar isso na minha mente, né? Eu não falei sobre isso no vídeo emocional, justamente porque eu iria citar aqui nesse vídeo e para não ficar repetitivo, mas foi uma das coisas que eu também tive que trabalhar a nível emocional, né? Perceber de verdade quem são as pessoas, perceber o que as pessoas elas são capazes de fazer por você ou não, perceber quem realmente está do seu lado ou não, sabe? Porque muitas e muitas vezes nós fazemos um esforço absurdo para abençoar a vida de alguém, a gente faz um esforço grande para ajudar uma pessoa, a gente se doa de todas as formas, emocionalmente, talvez até financeiramente ou de outras formas, enfim, a gente se doa como pode, como dá. E no momento em que a gente quer, nem que seja apenas a consideração, dizer assim, olha, não vou poder ir por causa disso, olha, aconteceu isso, olha, né, a gente não tem. Ou então simplesmente durante todo o processo, quando eu disse que eu ouvir coisas, né, Deus ele falou comigo sobre isso, porque eu estava ouvindo, eu estava vendo e aquilo estava me magoando. E um dia eu cheguei na igreja, num ciclo de oração, e eu orava, e Deus ele falou comigo, dizendo para mim que existia uma plateia de pessoas que estava somente esperando a minha queda, como se estivesse esperando o casamento não acontecer. E naquele mesmo momento eu comecei a orar, eu comecei a repreender, porque eu estava recebendo força da parte de Deus para continuar independente do resultado. E o resultado foi uma bênção, né? Deus ele fez, Deus ele agiu, independente da plateia. E Deus ele me mostrava as pessoas que estavam na plateia. E eu ouvir coisas dessas pessoas, eu vir comportamentos dessas pessoas. E eu fiquei triste, né? Eu fiquei triste como humana que sou, né? Em alguns momentos por causa disso. Por que eu tô falando sobre isso para vocês aqui? Porque eu quero deixar para vocês uma lição que eu aprendi com isso. Independente do que as pessoas fizerem ou deixarem de fazer, independente do que as pessoas acharem, né? Independente do que as pessoas falarem, vivam o sonho de vocês e não deixem se esmorecer por causa de A, B e C, sabe por quê? Porque existem pessoas que elas estão ali orando para que a vitória da gente venha. Mas quando a vitória da gente chega, elas não sabem lidar com a vitória. Elas não sabem lidar com a felicidade, elas só sabem lidar com as lágrimas. Elas só sabem lidar com o processo de dor. Por isso elas estão perto. No processo de dor parece que elas estão apoiando, parece que elas estão perto. Mas quando a vitória vem, elas se afastam porque elas não sabem lidar com o sorriso, com a alegria. E Deus ele me fez entender. Eu não entendia isso ainda. Por incrível que pareça, durante tanto tempo de cristã que eu sou, algumas experiências que vivi, eu lidava muito e eu imaginava muito em relação à inveja. Eu pensava muito sobre isso, só que Deus ele me fez refletir um pouquinho mais além. Que não se trata meramente de inveja, sabe? Não é simplesmente porque a pessoa quer ter o que você tem. Muitas vezes ela não quer que você tenha, mesmo que ela tenha. Tá entendendo? Tipo, ela pode até já ter vivido o mesmo que você, ela pode até já ter sentido o mesmo que você, mas ela não quer que você sinta. Ela fica mal por você sentir, talvez pela forma diferente que você esteja sentindo, talvez pela forma gostosa que você esteja vivendo e que foi diferente da dela, enfim. São N formas de Deus trabalhar e na vida de cada um vai ser diferente. Então Deus ele me tratou com isso. Eu considero um erro, entre aspas. Eu acho a palavra muito pesada, como eu já falei. Mas é algo que é pra gente refletir, sabe? E o que é que eu deixo também como uma dica pra vocês? Avaliem muito bem quem vocês vão convidar. Às vezes a gente considera porque é sangue do nosso sangue. Às vezes a gente considera porque tá ali com a gente o tempo todo, ou próximo, ou pelo menos razoavelmente próximo. Ou porque a gente considera muito a pessoa. Só que tenta avaliar o nível de consideração dessa pessoa para com você também. Porque às vezes você pode ter um nível de consideração muito mais alto do que a pessoa. Claro, tem situações que você nunca vai saber, só vai saber na prática, só vai saber vivenciando
contando como foi comigo agora. Mas se você puder avaliar com antecedência, avalia. Se você puder também confirmar com antecedência, é o que a minha irmã está fazendo agora. O bom é que a minha irmã viveu muito da minha experiência agora, junto comigo. Então o casamento dela tá vindo aí. E as experiências que eu obtive, ela viveu de perto, ela tá pegando como algo positivo para ela. E eu tô deixando para você aqui também de mão beijada para que você possa pegar também, sabe? A minha irmã utilizou um site onde ela colocou primeiro um pedido de confirmação dos convidados para eles dizerem se vão ou não. E aí depois é que ela vai enviar o convite oficial com as senhas. Poderia ter feito isso também. Por quê? Porque eu me decepcionei muito com muitas pessoas que disseram pra mim que ia mesmo no boca a boca, sabe? E depois que eu enviei o convite, foram tantas coisas que eu ouvi, tantas desculpas que eu ouvi, que algumas a gente sabe, considera e a gente continua abraçando, continua beijando. E outras a gente vê que foi simplesmente pelo fato de não ir, de não querer ir, entende? Então, avalia muito bem quem são as pessoas, avalia muito bem quem você está convidando, avalia muito bem quem você está considerando. Às vezes tem alguém que você não considera tanto, mas está ali do teu lado, foi o que aconteceu comigo. Eu vou sentar, nossa, e eu vendo as fotos e os vídeos do meu casamento, eu vi pessoas sentadas na igreja que não estavam na lista. Mas elas foram porque elas foram por amor à minha vida. Elas foram porque torciam pela minha felicidade. Queriam ver eu entrando na igreja vestida de noiva. Nossa, na frente da igreja, no meio da rua, na janela, tinha um monte de gente, pessoas que congregam comigo, que não estavam na minha lista, mas estavam lá torcendo. Eu lembro de eu estar dentro do carro, de frente à igreja, esperando para entrar, e tinha algumas pessoas que eu não tinha convidado, que estavam assim do lado de fora, olhando, e elas olhavam com aquela ansiedade de me ver sair, felizes por mim. Enquanto isso, eu considerei pessoas que, nossa, o que eu ouvi ou o que eu vi, e, nossa, tem coisas que eu não vou nem falar aqui, né? Porque se eu falar, talvez eu magoe, talvez esse vídeo vire algo que eu não quero que vire. Então, avalia muito bem as pessoas que você está convidando, ok? Segunda coisa que eu quero que você pense é: quais são as crianças que você está selecionando, né, para participar do seu casamento? Por quê? Eu selecionei crianças que convivem comigo, crianças que eu amo, crianças que eu vi crescer, né? E eu tentei ensaiar com elas, mas durante o ensaio, duas das crianças já sentiram dificuldades de entrar por ser muito novinha, por não estarem acostumadas com o fato de entrar na igreja ou ser daminha de casamento. E no dia elas não quiseram entrar. Claro, amores de pessoas. Eu não fiquei arrependida de ter selecionado por causa do afeto, por causa da integridade das mães, sabe? De participar, de segurar na minha mão, dizer: tô aqui, Mayara, eu vou arrumar, vou levar. Levaram pro ensaio. Então eu não me arrependi de ter chamado essas crianças, mas eu deixo como dica pra vocês. Avalia muito bem, tá? Talvez, se você chamar ou trouxer crianças que sejam um pouquinho mais entendidas, ou que já tenha participado de algum outro casamento e já tenha uma experiência de entrar na igreja, né, de vestir aquela roupinha de daminha e tal, vai ser melhor para vocês. Mais uma vez, refriso: não considero que tenha sido um erro, mas eu deixo como dica aqui para que vocês possam avaliar muito bem as daminhas de vocês, para que no dia elas consigam entrar direitinho e fazer aquilo que vocês solicitarem, desejarem que elas façam, ok? As minhas crianças foram os amores. As mães estiveram muito participativas durante todo o processo. E eu agradeço demais a elas, elas sabem disso, o carinho e o amor que eu tenho por elas e pelas crianças delas, né? Mas no dia, duas delas não quiseram entrar, bateram o pé, choraram, né? E é normal, acontece, acredito que muitos de vocês noivinhos que já casaram já viu que já aconteceu isso, né? E é normal. Mas aí fica só como dica realmente, tá? Talvez um tempo maior de ensaio, né? Eu ensaiei muito em cima com elas também. Eu marquei um ensaio, tipo, bem pertinho do casamento, só foi um. Talvez se você vier treinando com mais tempo, talvez trazendo mais pessoas para esse ensaio, para elas se sentirem mais confortável com as pessoas, talvez elas vá se sentir um pouquinho melhor no dia do casamento e elas entrem e sejam exatamente as crianças que vocês desejavam, com tanto carinho e afeto, igual foi comigo. Ok? 2 acertos que eu cometi foi: a escolha dos meus padrinhos e madrinhas,
E a outra, a escolha dos meus fornecedores. Eu já falei no primeiro vídeo sobre a escolha dos meus fornecedores, né? Os meus fornecedores foram uns amores, principalmente a equipe de cerimonial, o decorador, foram pessoas assim magníficas, né? A dona do buffet. Então, a minha escolha dos fornecedores foram maravilhosas, né? Eu não tive problema nenhum com eles. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque eles fizeram do meu dia um dia incrível, um dia maravilhoso. Então eu só tenho que agradecer a Deus e a eles por tudo. Então pesquisem muito bem os fornecedores, busquem referências. Eu pesquisei muito, vocês não fazem ideia do quanto que eu pesquisei, até chegar naquele denominador comum. Claro, o meu decorador eu já conhecia, foi o mesmo decorador que decorou a minha festa de formatura, quando eu me formei em psicologia. O buffet, eu pesquisei um da minha cidade, né? Então, muita gente falava coisa boa desse buffet, inclusive tinha casamentos recentes, onde alguns noivinhos também me falaram muito bem deles. Então, eu acabei fazendo escolhas muito boas. O meu fotógrafo, que foi o mesmo que filmou também, foi o mesmo que tinha gravado já os meus videoclipes, né? Pelo menos o último agora foi o hino no Oculto, ele tinha gravado, então eu já tinha conhecido um pouco do trabalho dele. Foi tudo muito bom, né? Tudo muito bom. Então, pesquisem muito bem os fornecedores de vocês, para que vocês também possam fazer escolhas acertadas, né? Assertivas, como a que eu fiz, ok? E depois a escolha dos meus padrinhos e madrinhas. Eu também já tinha citado no outro vídeo que vieram me questionar sobre a escolha deles, né? Vieram me perguntar por que você não escolhe fulano, cicrano, tá só visando o financeiro. Porque tem pessoas que pensam, não, eu vou escolher padrinhos e madrinhas, vou escolher fulano e ciclano porque tem dinheiro, vai me dar presente bom. Me poupa, eu ouvi muito isso durante muito tempo. Mas a minha escolha de padrinhos e madrinhas foi pelo afeto, foi pelo amor, foi pela confiança, foi por pessoas que me acompanharam de perto dentro do meu relacionamento, eu com meu esposo. Então eu escolhi a dedo e ciente exatamente do porquê que eu estava escolhendo. Se eles me dessem um friso, eu iria ficar feliz. E Deus conhece o meu coração, conhece o coração do meu esposo. Justamente pelo afeto, pelo carinho, pela dedicação de alma que a gente viu durante o processo. Foram pessoas que conviveram comigo há muito tempo. São amigos, amigos de verdade. E a gente vê no desenvolver da caminhada quem são as pessoas, não é isso? Então, os meus padrinhos e madrinhas foram escolhidos e eu fiquei muito feliz com a escolha deles, sabe? Eu fiquei muito grata com a empolgação, com o desenvolvimento, com o zelo deles pelo casamento, com a animação deles escolhendo as roupas, né? A gente fez aquele encontro inicial com os padrinhos e madrinhas para dar os presentes a eles, os convites e tal, fazer o convite oficial. E foi maravilhoso, a gente se encontrou na pizzaria, todo mundo naquela empolgação que chegue o dia. E durante o processo no nosso grupo do WhatsApp, muita gente comentando, que chegue o dia, vai ser muito bom e tal. Minhas madrinhas, nossa, tão perto, tão próximas, mandavam mensagem pra mim o tempo todo, né? Mirella, minha irmã, né? Dadai, Janine e Milka, eu amo vocês de coração, né? Deus sabe o quanto que eu amo a vida de vocês e eu quero muito, muito, muito agradecer. Chega a me dar vontade de chorar. Por todo o empenho, por toda a dedicação, né? Que vocês tiveram durante todo o processo do casamento. E sempre chegavam pra mim pra perguntar se estava precisando de alguma coisa, pra perguntar como é que eu tava emocionalmente falando, para se colocar à disposição. Queriam até vir para minha casa para arrumar a minha casa junto comigo, vocês acreditam? Para limpar, para pegar pesado, né? Eu que não deixei. Já estavam fazendo muito por mim, né? Me deram presentes maravilhosos, elas e os companheiros delas, né? E Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso. E eu não me arrependo de jeito nenhum. Então escolham muito bem os padrinhos e madrinhas. Quando forem escolher, optem por escolher pelo afeto, pelo amor, pelas pessoas que acompanham vocês, pessoas que estão perto, porque padrinho e madrinha não é simplesmente no dia do casamento não, tá? São pessoas que vocês vão poder contar, pessoas que vão poder chegar perto de você e dizer, vamos ali, vamos dar uma saída, vamos distrair, vamos dar um conselho, vamos conversar, entende? Padrinhos e madrinhas é muito mais do que simplesmente no dia do casamento te dar uma oferta de dinheiro, te dar um presente. Padrinhos e madrinhas é amor, tá? Então opta muito bem, escolhe muito bem os seus padrinhos e suas madrinhas, ok?
É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vi que o vídeo tá ali muito longo. Eu vou encerrar por aqui. Ainda vão vir outros vídeos interessantes. Não sai daqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Passa no meu Instagram, MaiaraOliver1234. Fica juntinho de mim e eu te aguardo no próximo vídeo. Eu ainda irei falar sobre o quanto que eu gastei e sobre outras coisinhas a mais, ok? Um beijo, fica com Jesus!